Olá, pessoas. Vamos dar continuidade ao curso de Aba para a Paz. A gente falou no módulo anterior, no tópico 1, sobre o que era autismo, características, discutimos um pouco sobre neurodiversidade. E agora a gente vai para o tópico 2 para explicar para vocês o que é análise do comportamento aplicada, né? E principalmente dizer quais são as dimensões que definem o que é o análise do comportamento aplicada de fato, né? Eu acho que esse tópico ele é um tópico bastante importante porque ele vai esclarecer para a gente se a gente está de fato recebendo um serviço que podemos considerar como análise do comportamento aplicado. Então vamos lá. A aba, diferente do que todo mundo fala por aí, né? Ela é uma ciência chamada de Applied Behavioral Analysis, esse é o nome dele em inglês, e deriva de pesquisas científicas, é marcado pela criação de um jornal científico. Então, a aba ela é uma ciência, né? Que se baseia na ciência da aprendizagem do comportamento, fundamentada na análise do comportamento e que tem como filosofia o behaviorismo radical. Ou seja, existe uma forma de ver e entender os comportamentos humanos de maneira científicas, baseadas em pesquisas, né, sustentado por testes sistemáticos, ou seja, é uma ciência que produz evidências. E nisso produz evidências para o tratamento de autismo e para para outros transtornos que envolvam a aprendizagem, certo? Então, a análise do comportamento nos ajuda a entender como que o comportamento funciona, como o comportamento é afetado pelo meio ambiente e como ocorre o aprendizado. Então, o que é a análise do comportamento aplicada? É a ciência que aplica a nossa compreensão de como o comportamento funciona em situações reais. O objetivo é aumentar comportamentos socialmente relevantes, né, ou mesmo diminuir comportamentos prejudiciais ou que afetam a aprendizagem. Então, muito se atrelou, obviamente, o ABA ao autismo, porque você tem uma série de produções científicas que produziram evidências em melhorias de qualidade de vida dessas pessoas com autismo. Mas, como ela é uma ciência, ela pode ser aplicada em qualquer área em que haja comportamento humano. Então, você tem aplicações do ABA em comportamentos voltados para melhorias de do meio ambiente, comportamentos sustentáveis, você tem aba direcionado para organizações, você tem a aba direcionado para ensino de leitura, você tem a aba direcionado para consumidores ou aumentar o consumo. Então, você tem uma ciência que pode ser utilizada para beneficiar as pessoas ou a qualidade de vida das pessoas em várias áreas. Mas para a gente é importante entender como uma intervenção em aba para o autismo ou outros transtornos, elas podem ser classificadas como aba, né? E para ser classificadas como aba, elas têm que ter dentro dessa intervenção as 7 dimensões centrais que foram elaboradas em 1968, quando foi lançado o Journal of Applied Behavioral Analysis, que é o jornal que produz, né, que publica pesquisas com intervenções aplicadas, ou seja, intervenções que visam melhorar a vida das pessoas. E aí eles definiram algumas dimensões que são importantes para poder sinalizar se uma intervenção ou uma pesquisa está sendo dentro da dimensão da análise do comportamento aplicada, está sendo aba ou não. As 7 dimensões são a primeira aplicada, a segunda comportamental, a terceira analítica, a quarta tecnológica, a 5 conceitual ou conceitualmente sistemática,
a sexta, eficaz, e a sétima, generalizável. Vamos olhar cada uma. Então, quando nós falamos que uma intervenção ela está dentro da dimensão aplicada, é porque essa intervenção visa realizar melhorias em comportamentos sociais para aumentar a qualidade de vida das pessoas. Então, o objetivo da intervenção é melhorar a vida da criança e da família. Por isso, foca no comportamento das pessoas e na sociedade em geral, e também na linguagem, autocuidado, desempenho acadêmico, entre outros. Então, quando você está dentro de uma intervenção em aba, essa intervenção está preocupada em melhorar a qualidade de vida de vocês? Vocês percebem isso? Né? Nos objetivos, os objetivos retratam esse tipo de situação, e aí nós diríamos que, olha, ele cumpre a dimensão aplicada. A segunda dimensão é a dimensão comportamental, ou seja, essa intervenção ela está trabalhando a partir de uma visão de comportamento observável, mensurável, ou seja, está tentando alterar comportamento, observando diretamente esse comportamento de interesse, né? Então, há uma definição objetiva do comportamento e para selecionar a melhor estratégia e mensurá-lo usando medidas quantitativas confiáveis e precisas. Então, essa intervenção, ela está fazendo uma análise do comportamento do seu filho, está quantificando esse comportamento do seu filho, está olhando, observando diretamente, avaliando diretamente, né? Por isso que a gente pensa, a gente fala muito assim, olha, supervisor e coordenadores têm que fazer visita, eles têm que estar entrando em contato com o, a criança, o cliente, a pessoa autista para saber, para verificar quais são as variáveis que estão envolvidas nesse comportamento também. Então, essa é a dimensão comportamental. Na dimensão analítica, que ela vai derivar do comportamental, significa olhar para os dados para tomar decisões baseadas nessas informações. A pergunta que fundamenta essa dimensão é: o procedimento utilizado foi de fato responsável pelos resultados alcançados? Então, numa intervenção que tem a dimensão analítica, vocês vão verificar que essa intervenção ela está analisando dados, ela está coletando dados, ela está mostrando mudanças de frequência, mudanças de intensidade. Então, vai ter dados daquele comportamento que está sendo, né, sofrendo intervenção, vai ter dados de toda intervenção, para a partir daí o analista do comportamento, ou a família, juntamente com o analista do comportamento, tomar decisões. Então, assim, quando nós começamos uma intervenção e fazemos a avaliação, nós estamos coletando dados para que, a partir desses dados, a gente tome uma decisão do que a gente vai modificar ou não, né? Então, a pergunta, ela é sempre direcionada assim, olha, está funcionando? Não está funcionando? Eu comecei a fazer uma intervenção específica aqui para essa criança para diminuir a frequência desse comportamento de chupar dedo, vamos pensar assim. Aí, 3 semanas depois, com esse procedimento que eu adotei, essa frequência diminuiu? Não, a frequência não diminuiu, aumentou. Ué, eu vou continuar com esse procedimento? Não, eu tenho que mudar o procedimento está fazendo uma coisa que não era para fazer. Então, analisar dados, estar atento aos dados, é poder fazer tomadas de decisões durante a intervenção. Então, essa dimensão é extremamente importante. Não existe um. Por isso que eu falo assim: não existe aba sem gráfico. É porque não existe aba sem dados. Não tem como você não estar observando o comportamento o tempo todo para poder tomar decisão. Você não pode tirar as decisões da sua cabeça ou decisão porque é legal, né? Às vezes a família me procura e fala assim: olha, aconteceu essa situação específica, uma situação. Sei lá, a criança foi, jogou o copo no chão e quebrou. Aí foi mesmo, aí claro que eu vou fazer uma análise dessa contingência específica, mas eu só vou poder tomar decisões entendendo a função desse comportamento, analisando a frequência, quantas vezes acontece, quando acontece, como acontece. Um fato específico não me dá dados suficientes para tomar uma decisão. Pode ser que tenha escorregado da mão, pode ser que ele tenha jogado, né,
para experimentar a situação, e aí quebrou, e agora ele assustou e nunca mais vai fazer. Então, assim, se a gente está analisando os dados o tempo todo, a gente está muito tranquilo em tomar as decisões. Não existe tomada de decisão em aba sem analisar os dados. Então, essa é a dimensão analítica. A dimensão tecnológica, né, é a parte em que nada que a gente faz é segredo, nada que a gente faz está dentro de uma coisa, né, fechada, tipo, nossa, o ABA é um segredo, é uma coisa que ninguém pode saber. Muito pelo contrário. A parte tecnológica indica que todos os procedimentos que a gente for fazer, eles podem ser implementados com precisão porque nós descrevemos os procedimentos para eles serem claros. Ou seja, descrevemos como deve ser feito, né, com todas as etapas, com todos os detalhes, né, para que o aplicador possa fazer, para que a família possa fazer. E a ideia disso é que a gente tenha um documento em que a gente possa ensinar outras pessoas a aplicá-lo. Então, essa é a parte tecnológica, ou seja, tudo é descrito e bem descrito para que possa ser replicado por outras pessoas. Na parte conceitual, né, a gente trabalha com a análise do comportamento, a gente trabalha dentro de uma ciência específica, né? Não cabe, se a gente trabalhando dentro de uma ciência, utilizar termos conceituais de outras ciências, ou termos conceituais que não promovem uma integração dos conhecimentos que são aplicados. É por isso que a gente trabalha com os termos e com os conceitos e com os protocolos e com as estratégias que são consistentes com a área. Então, eu estou utilizando essa estratégia porque existem pesquisas dentro da área que falam, né? Então, a gente tem uma literatura especificando, né, várias intervenções ou formas de intervenções. Então, eu não vou utilizar intervenções que eu tirei da minha cabeça, as intervenções de outras áreas, né, que não tenham essa relação conceitual. Isso não quer dizer que o ABA não possa trabalhar com fonoaudiologia, terapia ocupacional, não. Não é falta de integração entre conhecimento. Mas uma intervenção em ABA que eu planejei com relação aos repertórios do seu filho, eu não vou colocar ali termos ou estratégias que não estejam dentro da ciência. Então, por exemplo, eu não posso botar como objetivo conceitos vagos ou conceitos não objetivos ou não representacionais, do tipo, né, vamos, ou dentro do meu objetivo está, melhorar a alegria e a alma da criança. Tipo assim, não está consistente dentro do, da análise do comportamento aplicada, a não ser que eu operacionalize isso, defina o que é isso, né? Mas se eu estou utilizando esse termo de outras áreas, não faz sentido. Então, a outra dimensão é a dimensão eficaz. E essa é uma coisa que todos os pais devem ficar cientes, é que se eu estou fazendo uma intervenção com meu filho, a partir de determinado tempo, alguma coisa tem que mudar. Ou seja, essa mudança ela tem que ser significativa para a família. Ela tem que ser significativa para a sociedade em que a criança está. Ela deve ser eficaz porque a família tem que perceber isso. Então, a intervenção que é da porta para dentro, que os pais não participam, e que a família chega, como é que ele está? E a terapeuta fala assim, nossa, ele melhorou bastante, ele está fazendo um monte de coisa aqui, e aí a família vai para casa e não vê nada disso, né? Como se fosse uma mágica do ABA. Entrou na porta mágica do ABA e aí começa a fazer e falar tudo. Mas quando fora do ABA, então não está sendo eficaz esse tratamento. Porque você não entrou nesse tratamento para que seu filho só falasse com a tia do ABA. Não, você quer que seu filho fale com todos. Então, ser eficaz é mudar em níveis práticos e de uma forma socialmente significativa os comportamentos desse paciente, desse cliente, dessa criança, adolescente, adulto, que está sob intervenção. Agora, imagine aí, se eu estou fazendo uma intervenção em aba e eu estou seguindo todos os outros conceitos,
todas as outras dimensões, né? Eu estou chegando no terceiro mês, quinto mês de intervenção e eu não tenho uma mudança significativa, é porque eu não estou analisando os dados. Porque senão já teria mudado de estratégia, já teria mudado para ser significativo. Então, essas dimensões elas são bem integradas. E a última dimensão é a generalizável, ou seja, ela tem que durar ao longo do tempo e aparecer em outros ambientes, é falar com a tia do aba, falar com o pai, falar com a mãe, falar com o coleguinha, aparecer nesses ambientes, né? Esses comportamentos, eles têm que ser utilizados com outros ambientes, com outras pessoas. É para que a criança saiba o que fazer fora da intervenção, né? E muitas vezes essa generalização ela pode aparecer espontânea, mas ela também é programada dentro de uma intervenção. Então você tem, por exemplo, intervenções fora da clínica, intervenções nos ambientes sociais, você tem a intervenção em casa, você tem a participação dos pais, né, em treinamentos para que eles possam aproveitar os ambientes e as saídas para poder ensinar seus filhos. Então, generalizável, basicamente, é o nosso objetivo final dentro do processo, é que a criança tenha esse repertório para a vida, que esse repertório continue durante muito tempo e que sustente outros repertórios, né? Então, são as 7 dimensões da análise do comportamento aplicada. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o tópico 3, dando uma noção de como é a prestação de serviço, a estruturação da intervenção, quais são os papéis sociais, e aí a gente vai discutir o que é que cada um faz nesse reino, né, da análise do comportamento aplicado. Tá certo? Até logo. Muito obrigado. Tchau, tchau.